Um, dois, três, já. Um, dois, três, já. Pronto, começou. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 29 de outubro de 2021, semestre 2021.2. Eu sou o professor Ismael Furtado e essa é a nossa disciplina de fotografia digital. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Boa tarde, bom dia e boa noite para todos que nos assistirão posteriormente, tá? Gente, vamos retomar então, vamos dar continuidade ao que deveria ter sido conversado. Boa tarde, Pedro Wagner, Yara e todos que chegaram aí. Vamos falar sobre tipo de câmera, tá? Normalmente, eu sempre passava muito rápido sobre tipo de câmeras, tá? Mas acho que essa é uma informação interessante para vocês, tá? Uma informação interessante, para que vocês tenham uma ideia desse universo da fotografia, do ponto de vista dos equipamentos, né? Isso sirva para amparar uma escolha de vocês e para que vocês possam ajudar outras pessoas que estão escolhendo equipamentos, estão querendo comprar, querendo entrar no universo da fotografia. Isso é legal porque a gente rompe com alguns mitos, né? Dá uma refrescada no desenvolvimento aí, em relação ao desenvolvimento dos equipamentos, né? Que é uma indústria muito veloz, muito dinâmica a indústria da fotografia, né? Ela está sempre se reinventando. Isso é muito legal. Então, mas há parâmetros, padrões que norteiam desde as primeiras câmeras e que nos ajudam a entender, num breve olhar, basta olhar rapidamente para um equipamento fotográfico para que a gente já possa fazer algumas identificações e aí a gente também se valer desse conhecimento para nós mesmos e para ajudar as outras pessoas, tá legal? Então nós vamos ver hoje os tipos de câmera, tá? Há uma série de fatores que determinam como uma câmera se constitui de um determinado tipo, de um determinado gênero, de um determinado grupo ou família de câmeras, né? A gente usa isso muito para lentes, mas também se aplica para câmeras fotográficas, tá? Então vamos lá, vamos ver então o que a gente tem para mostrar sobre isso, ok? Então vamos lá, fazer uma apresentação. A Caroline chegando, boa tarde. Vamos lá, vamos abrir o chat aqui para a gente ir conversando aqui sobre o tema da nossa aula, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente tem. O que a gente tem sobre o assunto, tá? Então, eu preparei para vocês, com relação à tipologia das câmeras digitais, exatamente o que vocês estão visualizando agora, tá? Uma apresentação que reúne, assim, todos os tipos e um conjunto de vídeo para cada tipo de equipamento, tá? Para cada tipo de equipamento. Essa é uma indústria muito competitiva, muito dinâmica, mas essas tipologias aqui permanecem bem atualizadas, no sentido de que elas permanecem ainda válidas, tá? A gente tem umas evoluções muito, muito consideráveis em alguns tipos, mas esse enquadramento, essa tipologia, ela permanece bem atual. Tá legal? Então vamos lá, vamos abrir aqui a nossa apresentação e vamos falar um pouco sobre ela. Apresentação, compartilhar com vocês agora sobre os tipos de câmera. Tipos de câmeras, vamos lá, gente. Vamos falar aqui de um tipo de câmera bem conhecido nosso, chamado
São lentes banciáveis. Vai ser cambiáveis, isso. Cambiável, de câmbio, né? De troca, tá? São as lentes, são os equipamentos, assim, é uma característica super importante, mas a gente pode responder isso agora. Que a gente vai falar aqui, mas pode responder agora. Cambiável é a lente que você pode trocar. Você pode retirar e trocar, colocar outra, né? O que é legal? Por que é legal isso? Isso te dá uma enorme flexibilidade, abre várias possibilidades de você trabalhar com lentes diversas, né? E a lente muda a nossa fotografia, tá certo? Porque a lente, ela tem, além desse papel de controlar o fluxo luminoso, ela tem um papel também de construir uma estética e produzir uma imagem ampliando ou reduzindo, não é? Vamos dizer assim, a visão, não é? Do que a gente tem das coisas que estão postas aí no mundo para serem captadas como imagem, tá? Então, é muito legal, porque você pode ter, com um único corpo de câmera, a possibilidade de trabalhar com um conjunto quase infinito de lentes, muito amplo de lentes. Então, se você está fotografando esporte, você tem uma lente, você deve ter uma lente adequada para essa fotografia. Aí você muda, não, agora eu vou fotografar paisagem, você pode colocar uma lente mais adequada. Então, dá mais usos, mais possibilidades fotográficas quando você tem um equipamento cambiável, tá certo? Então, isso. Então, o que é legal ter uma lente, uma lente, quando uma câmera tem lentes cambiáveis, ótimo, legal, maravilhoso, dá mais possibilidades, né? Agora, não é que quando não tem uma lente cambiável, né? Não necessariamente você está com um equipamento inferior. Você pode ter as chamadas. Normalmente, quando você tem lentes fixas nos equipamentos fotográficos, essas lentes são do tipo zoom, ou seja, que tem uma variação na distância focal, tá? Que cumpre diversos papéis, ou seja, ela reproduz várias lentes numa única lente fixa, tá? Isso é legal, é prático, é mais leve de conduzir e tal. Ok, tem vantagens, não é? Mas você está limitado àquele conjunto de possibilidades que aquela lente te oferece. Melhor mesmo é ter lente cambiável, né? Aí, o lado ruim, você vai precisar de mais dinheiro para comprar as lentes que você quer usar. Gente, a fotografia é determinada essencialmente pelas lentes. Eu já até falei isso aqui, né? Perdão, acho que eu me engasgando aqui. Quando eu falei que se você fosse, antes de comprar uma câmera fotográfica, você deveria primeiro escolher a lente em função da sua necessidade de fotografar. Tá legal? Mas vamos aqui, o Pedro Henrique agora já tá aí ligado aí na lente cambiável, né? Certamente vai querer também comprar uma. Deve ter já seu equipamento aí, né? Então vamos lá. A gente está falando hoje dos tipos de câmera, tá? O primeiro deles, e o mais breve, são as câmeras de ação. Professor, as câmeras de ação, que a gente também chama, hoje a gente chama de GoPro, né? GoPro é uma marca que faz excelentes câmeras de ação, né? Mas, e aí ela acaba nominando o próprio tipo de câmera, né? As action cameras, né? As câmeras de ação. São câmeras normalmente utilizadas em esportes, normalmente esportes radicais, e elas têm elas abrem assim um campo muito vasto de possibilidades à medida em que elas são muito compactas, muito pequenas, não é? Com um ângulo de visão muito acentuado
E por conta disso, por conta dessas características, como resistência à água e condições ambientais adversas, né? Você pode usar num lugar muito quente ou num lugar ou na neve, não é? Então, as câmeras de ação, por essas características, elas cumprem um papel que as outras câmeras não conseguem alcançar. O que papel é esse? É o de estar presente junto com a ação. Porque normalmente você fotografa esporte, não é? Registrando a prática desse esporte por alguém. Não é? As câmeras de ação, por sua natureza, elas são, vamos dizer assim, colocadas junto aos atletas, né? Então, o motociclista pode colocar a action camera no capacete, o esquiador coloca aqui do lado do óculos, né? O surfista coloca na prancha, o skatista no skate, né? Então, essas possibilidades de a miniaturização desse tipo de câmera permite que ele seja colocado e participe da ação. Ela é pequena, as action cameras são pequenas, são compactas, são leves, não é? Ângulo de visão muito acentuado, então ela pode ser colocada hoje, basicamente, em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa. Então, colocando em qualquer coisa, na sua bicicleta, na sua moto, onde você quiser colocar, tá certo? Esse tipo de equipamento passa a fazer parte da ação. Isso é que é legal. Né? Ela está junto com o atleta, com o cara do esporte radical, quando ele está fazendo as suas práticas. Então, ela é meio que uma câmera subjetiva dos esportes. Não é? E aí ela ganha várias outras aplicações. Mas, basicamente, as câmeras de ação, tá, são câmeras ligadas a práticas esportivas, né? Até por conta da sua resistência, né? São resistentes à água, à poeira, à pancada, não é? Então, elas são muito rústicas nesse sentido de serem muito resistentes às intempéries, aos acidentes. Então, elas fazem parte hoje dos equipamentos vamos dizer assim, ela é um equipamento de esporte, ela é quase um acessório de quem pratica o esporte. Não é? Então, o surfista, qualquer modalidade de esporte vai usar as câmeras de ação para o registro das suas imagens. Agora, mais comumente, a principal aplicação delas é vídeo, não é foto, mas elas permitem o registro de fotos também. Então, como tal, são percebidas também. E action camera, ou câmera de ação, é uma câmera hoje que faz o papel de esporte, faz também de vigilância, né? Ela é muito usada nas mais diversas situações. Hoje, basicamente, você tem uma action camera nos automóveis, né? Registrando o interior dos automóveis, registrando a dianteira ou a traseira dos automóveis, é usado para resolver questões legais, né? Como prova em acidentes. Então, assim, a gente tem action cameras hoje de uma forma muito disseminada, né? E elas são muito propícias também para selfie vídeo, né? Para que você se filme. Então, a gente já tem uma variação das action cameras hoje, nessas câmeras chamadas por exemplo, vamos falar do modelo mais comum, que é aquelas DJI Osmo Pocket, né? Que são quase que umas câmeras com um formato assim como se fosse uma caneta, né? E tem uma câmera de excelente qualidade, né? É uma variação de uma câmera de ação, né? E que agora é ótima para fazer selfies, fazer vídeo, fazer vlogs, que é uma câmera que você leva na mão, coloca no pau de selfie, você faz o que você quiser. Elas também migraram, né? Outra aplicação interessante das action cameras é que elas foram também embarcadas nos drones, né? Então, os drones assim, que estão muito presentes hoje na captação de imagens, né? Os drones levam action cameras, variações de action cameras, né? Então, esse é um tipo de câmera fotográfica de uso cada vez mais comum, mais popular, tá certo? Mas ela tem algumas restrições, né? O que seria isso? A gente falou das vantagens da action camera, mas
também tem a sua limitação. Ela tem um ângulo de visão, não é? Tá aqui, ó. GoPro virou sinônimo de câmera de ação, mas existem algumas dezenas de fabricantes desse tipo de equipamento, né? Praticamente hoje todo grande fabricante, todo grande player da indústria do audiovisual tem a sua câmera de ação. Então, esse tipo de câmera hoje também, olha, uma coisa que a gente está falando de vigilância, né? Você viu, ó, o papel das action cameras hoje estão presentes no fardamento, é um acessório do fardamento da Polícia Militar de São Paulo. Alguns estados estão adotando, o Ceará não quis adotar, não sei por quê, tá? E essas câmeras, elas registram a ação policial, né? E documentam a ação policial, portanto, tem valor legal e tal. E é muito bacana porque, por exemplo, em São Paulo, a violência policial reduziu-se, sim, enormemente por conta da presença das câmeras de ação no fardamento dos policiais, né? Registrando todo o dia de trabalho deles. Isso é muito legal, isso é uma coisa muito bacana, né? Possível graças às action cameras. Vamos ver como é alguma coisa sobre as action cameras? Vamos, eu tenho um vídeo aqui para mostrar. Eu tenho um vídeo aqui para mostrar que é de excelentes imagens, grandes imagens feitas com uma câmera GoPro. Vamos ver lá, então. Só mudar aqui para a apresentação, já está rolando. Vamos ver aqui algumas imagens feitas com a GoPro. A gente tem câmera aí presente no drone, ó. Num drone fazendo imagens aéreas, né? Olha só. Tem assim, uma câmera que ganharam muitos acessórios. Agora aqui a gente vê, ó, por exemplo, nessa imagem, a gente vê uma característica das câmeras de ação, que a gente isso é um assunto que a gente vai tá falando em outros momentos também. Vejam uma coisa, vocês estão observando as linhas verticais nessa imagem? Observem, aqui é um frame congelado de um filme feito com GoPro. O que você pode observar nessa imagem, né? As câmeras de ação, elas têm um ângulo de visão muito aberto, tá certo? Muito aberto. Para quê? Para favorecer a captação das imagens de ação, tá? Então, se ela tivesse um ângulo de visão mais fechado, a gente não teria essa visão espetacular. Mas ter esse ângulo muito aberto, muito abrangente, que dá uma sensação da gente estar quase que presente na ação, dá uma ideia, a câmera de ação traz uma sensação de imersão para a imagem, né, de você estar ali ao lado de quem está fazendo aquela coisa, de fazendo aquele esporte, praticando aquele esporte radical, né? Mas ela, por essa característica, ela tende a fazer uma deformação nas linhas laterais. Ela tem um ângulo de visão tão acentuado, e esse ângulo de visão tão acentuado cobra um preço, tá? Oferecem imagens muito abertas, tá? Permite a gente acompanhar muito bem a ação, mas elas geram as chamadas aberrações. As aberrações, como por exemplo, a deformação das linhas verticais. Olha a parede nessa imagem, né? Em outros momentos, vou dar um pause aqui vou dar um estilo para mostrar como ela deforma. Ângulo de visão aberto favorece muito, olha só. Você está muito próximo do objeto de interesse, né? A câmera às vezes está aqui a poucos centímetros da pessoa que está sendo fotografada ou filmada, e e a gente tem uma visão muito boa dela, por quê? Porque tem um ângulo de visão muito aberto. Olha só, colocada na frente de uma guitarra, quase lá onde amarra as cordas na guitarra. Né? Vai você se sentindo tocando guitarra também. Você está presente no show, você está acompanhando a corrida, os saltos no motocross.
muito massa, é uma imersão, mas há esse problema do acentuado, acentuada aberração na imagem, tá? Que aberração é essa? É essa a deformação das linhas verticais. Então, por exemplo, você vai captar uma imagem com uma câmera do tipo GoPro, você vai registrar um prédio, não vai ser possível, né? Então, assim, action camera para situações de ação ou de, vamos dizer assim, de inserção da câmera em lugares, em situações, assim, vamos dizer assim, inéditas, né? Aonde as outras câmeras não vão, vai a câmera de ação, né? Acompanhando as ações mais perigosas, mais dinâmicas, não é? Em neve, em deserto, em, é, 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 em frio intenso, né? Você está lá com a câmera de ação. Essas são as vantagens. Olha, a gente está voando com o cara. Né? Me sinto voando com o paraquedista lá, usa aquele tipo, aquela asa tipo morcego que vai. Ó, tu tá saltando de paraquedas, dá a sensação de que você está lá. É uma câmera subjetiva, não é? No cinema a gente fala muito de câmera subjetiva, é muito aplicada no cinema, no audiovisual como todo, em vídeo como todo, né? Então, mas aqui no nosso interesse na fotografia, a Action Camera tem aplicações específicas, tá? Então, ela cumpre um papel muito interessante, tá? Só cresce o número de aplicações de câmeras de ação. Mas vejam, ela é sim uma câmera fotográfica, tá? Como tal, também desperta o nosso interesse. Legal? Então vamos voltar aqui para as outras câmeras para a gente continuar aqui apresentando. Deixa eu ver o que, é que vocês estão falando aqui. Quem está comentando, podem comentar, gente, tá? Vamos, enquanto eu vou mostrando aqui as imagens para vocês. Vamos lá agora, vamos ver as câmeras compactas. Gente, as câmeras compactas são as câmeras da titia, câmera da mamãe, tá? É aquela câmera aquela câmera digital que alguém comprou há muito tempo atrás e que resiste a todos os eventos da família. É muito interessante, uma compacta é uma câmera que tem, vamos ver as caracterizações da câmera compacta. Ela tem, a câmera compacta, ela tem um elevado grau de automação, né? O que é um elevado grau de automação? É que é uma câmera que você praticamente não precisa configurar nada, não precisa setar nada, tá? Ela já faz tudo por você, tá certo? Ela já faz a medição de luz, ela já faz a exposição, ela já aciona o flash se for necessário, tá? Tudo para que você não perca nenhuma foto, não queime o filme, tá? Não tenha nenhuma foto perdida, tá? Ela vai dar conta da sua necessidade. O grau de automação facilita muito para pessoas que não têm o domínio da técnica fotográfica. Mas quem quer ter o controle sobre a imagem, né, certamente não vai se sentir muito à vontade usando um equipamento que faz tudo por ele. Né? Basicamente, você só tem a missão do fotógrafo na câmera compacta é simplesmente apontar, né, apontar para onde está o seu interesse, né, e disparar. Não é sem razão que ela é chamada também de point and shot. Né? São as câmeras point and shot. Característica: leveza, facilidade de uso. Não é? Tem sensores grandes? Não. Então, são câmeras de sensores muito pequenos. Né? Elas têm pentaprisma? Não. Tem espelho? Não. Não é? São câmeras muito leves, muito compactas e, portanto, são dotadas de poucos recursos de equipamentos, não é, fotográficos que a gente conhece de equipamentos como mirrorless, como DSLR. Ela é simples, leve, portátil, para que você bote no bolso,
o tiozinho aponte e fotografe e não tenha que conhecer nada de fotografia. Essa é a função da point and shot, ou se você quiser chamar também de câmera compacta, né? Agora, essas câmeras compactas que eu estou mostrando aqui, certamente há uma dessas em casa, né? Todo mundo tem uma câmera dessa aí, não seja guardada numa gaveta, eu tenho duas lá no SMD, que as pessoas me dão, né? Exatamente para mostrar nas aulas, né? Elas evoluíram, tá? E hoje você vai encontrar compactas avançadas, câmeras leves, muito portáteis, mas que avançaram em termos de, vamos dizer assim, de nível na fotografia. Elas têm mais equipamentos, oferecem mais recursos, alguns recursos muito legais, tá? Estão presentes nas câmeras compactas avançadas. Elas evoluíram, que bom, e hoje elas têm mais ou menos essa cara, né? São câmeras que são compactas, mas que têm todos os controles, todos os modos de exposição. Então, elas fotografam no modo manual, você controla a abertura, velocidade, ISO, elas filmam, coisa que as câmeras compactas não fazem isso, porque nem tem processamento, nem memória para isso, não é? Então, as câmeras evoluíram. Então, nesse sentido, as compactas evoluíram. Elas ganharam mais recursos, ganharam recursos de automação, aliás, de modos de exposição, né? Incluindo aí os modos manuais, né? Elas ganharam, por exemplo, outra coisa muito interessante. Hoje, toda câmera compacta avançada, ela tem um painel flexível, tá? Que permite serem usadas, por exemplo, na captação de vídeo, para que você use como um espelho, como um monitor para um vlog, né? Se eu tivesse uma câmera dessa, eu estaria agora, nesse momento aqui, olhando para a imagem do seu painel, do painel de LCD, que era pequenininho ali, fixo ali atrás. Agora ele ganha mobilidade com as câmeras avançadas. A gente vai encontrar nas compactas avançadas algumas que hoje, né, as avançadas, têm sensores muito bons, sensores muito avançados. Há até câmeras compactas com sensor full frame. Então, elas nada ficam a dever em termos de qualidade de imagem, tá? A equipamentos que a gente diz como profissional. Então, as câmeras compactas avançadas hoje, elas têm sensores grandes, são cambiáveis com relação às lentes. Aqui a gente está falando aqui, ó, estou exibindo aqui essa imagem de câmeras intermediárias, mas você pega, por exemplo, uma Sony RX100, ela é o tamanho de uma câmera compacta, tá? Mas com sensor full frame, com esse painel que faz esse tilt, esse movimento, para que você possa fazer selfies muito massas, muito ricas, né? Muito bem feitas, porque você ter essa forma de monitoramento ajuda muito isso, né? Elas têm todos os recursos que uma câmera DSLR tem, né? Mas são mirrorless, podem ser compactas se forem mirrorless. Elas não têm espelho, tá? Porque espelho traria um acréscimo de peso e elas deixariam de tamanho, elas deixariam de ser compactas e passariam a ser simplesmente DSLRs, né? Então, as câmeras compactas, elas têm aqui essa geração anterior, tá? Que tem esse grau elevado de automação, mais simples, menores, né? Com sensores pequenininhos. Agora, nesses modelos aqui da Canon, a linha G, a linha P da Nikon, né? A linha RX na Sony, a gente tem câmeras que são compactas, né? Mas que podem ter sensores grandes, podem ter sensores cambiáveis, né? E essa aqui está aqui no meio termo. Se você olhar para essas câmeras, você vai ver, por exemplo, a Nikon 7100, a G12, a G1, a G7, a G9, são famílias, são linhas
de equipamentos de câmeras compactas avançadas, que você encontra com sensor cropado, com sensor full frame, e encontra também com você encontra com lentes cambiáveis ou não, tá? Então, essas aqui que eu estou mostrando são de lentes fixas, tá? Epa, ainda chegando gente aqui, sempre é bom. Sempre é tempo. Boa tarde, Jonathan. Tá? Então, com câmeras essas aqui são com lentes fixas. Mas observem, todas elas fazem tem esse folezinho, né? Não é um fole é quando era mesmo em tecido, em papel, né? Uma espécie de papelão. Mas aqui elas são do tipo zoom, né? São lentes que se movimentam, não é? Elas ficam recolhidas quando a câmera está desligada, e quando você liga as câmeras, você vai ver uma expansão dessas lentes, né? Então, a expansão da lente está dizendo para a gente, olha, essa é uma lente que tem esse movimento. Esse movimento é o de variação da distância focal, que é um conceito que a gente vai trabalhar muito intensamente ainda um pouquinho mais à frente. Mas o que interessa para a gente é que essas câmeras com lente fixas, elas oferecem para a gente, dentro dessa lente fixa, uma possibilidade, uma boa margem de variação no tamanho dessas lentes. Então, eu posso captar imagens de objetos de paisagem que estão muito distantes, não é? E o que está próximo também, e entre o que está próximo e o que está muito distante, eu tenho um número assim, não é infinito, mas é bem amplo de possibilidades, tá certo? Então, vamos imaginar que essa lente seja uma 18-140. Estou colocando aqui dois números, tá? 18-140. É uma zoom 18-140. Ela vai ser uma lente de 18, tá? E vai também poder ser uma lente de 140. E as lentes entre 18 e 140, tá bom? Então, é uma possibilidade de mudança que muda a nossa fotografia, tá? Então, nem faz tanta falta assim de ser cambiável. Mas se pudesse ser cambiável, show de bola, tá certo? Vamos ver mais uma compacta. Vou mostrar uma compacta avançada. Gente, essa é uma RX1 da Sony. Eu não sou fanboy de marca nenhuma. Eu pego pelo que eu mostro para vocês, pelo que exemplifica aquilo que eu estou querendo mostrar. Essa é uma câmera, vamos dizer assim, bem recente, um modelo novo. Um modelo recente. É uma linha recente, aliás, tá? Tem, sei lá, 5 anos. Em fotografia não é muita coisa, tá? Você encontra equipamentos maravilhosos com 5 anos de idade, 8 anos, 10 anos de idade. Você compra uma câmera maravilhosa. Mas essa linha RX tem, assim, N modelos sendo lançados, talvez, não sei hoje, mas daqui a um mês certamente vai ter um lançamento de uma RX, alguma coisa da Sony. Então vamos lá. Câmera compacta, olha o corpinho dela aqui, ó. A gente agora, pessoal, começa a olhar para as câmeras fazendo essa distinção entre corpo e lente, entre corpo e sistema óptico. Tá legal? Então, olha só. Essa é uma câmera, tá? Compacta, super avançada. Por quê? Ela tem um sensor, que eu sei, tem um sensor grande, um sensor full frame, tá? Ela tem capacidade de vídeo espetacular. Ela tem, quando a gente observa para esses disquinhos aqui, ó, tá? Esses disquinhos aqui sobre o corpo da câmera, eles dizem o seguinte: isso aqui são possibilidades de operar a câmera manualmente, tá? De configuração da câmera, de setagem da câmera. Então, quando você vê esses dois disquinhos aqui em cima, saibam, essa câmera faz toda a operação como você quiser. Então, ela é muito automatizada, sim, tá? Se você quiser, ela faz tudo por você. Mas se você quiser controlar todas as etapas da exposição, tá? Você vai controlar também, o que é muito legal. E ela tem uma lente, tá? Ela tem uma lente cambiável, e essa lente especificamente, ela é de um melhor fabricante de lentes que existe, tá? Da Carl Zeiss, tá? As melhores lentes são as lentes alemãs, tá?
ok? Então, você tem o melhor do Japão, o melhor da Alemanha aqui na frente. Do Japão, o corpo, né? Sensores, tudo mais, né? E da Alemanha você tem o conjunto óptico, você tem as lentes. Então, ó, esse é um equipamento para você fazer filme, para ir para o cinema, isso aqui para fazer foto, para você ir para a capa de qualquer revista, para qualquer publicação no mundo, para ir para livro de arte, tá? E é uma câmera compacta, né? Olha que interessante, né? Então, agora, eu quero que vocês comecem a olhar para as câmeras, já percebendo as suas características. Você olha para a câmera e já faz essa distinção inicial. A primeira delas é DSLR, é com espelho ou sem espelho? Já é perceptível. Você basta olhar para essa imagem aqui, por exemplo. Você olha para essa câmera e já sabe que ela é uma mirrorless, né? Não tem aqui a presença do pentaprisma, tá certo? Ok? Então, você já identifica, é uma mirrorless, tá? Que mais coisas a gente pode ir observando? É lente cambiável? Sim, é lente cambiável, tá? Tamanho do sensor? Aí eu preciso dessa informação, tá? Preciso me informar sobre o tamanho do sensor desse equipamento. Esse aqui é um sensor full frame, né? Mas pode ser um sensor cropado e tal. Olha só, outra câmera extremamente avançada, maravilhosa, estado da arte em ótica, estado da arte em mecânica, estado da arte em processamento, tá? Que é uma Leica, né? Isso é uma câmera compacta avançada. Ela é uma réplica da câmera que, por exemplo, o Cartier-Bresson usava, que é o melhor fotógrafo do mundo, né? Então, é uma câmera que de nicho, né? Ela é muito voltada, ela tem tudo em excelência, mas ela é voltada para um grupo seleto de profissionais, tá? Que podem, que primeiro assim, que reconhecem as capacidades do equipamento e segundo, que podem comprá-la, né? Então, essa é uma câmera que uma pessoa não compra para o hobby, né? Só compra quem vai usar. Quem já usava, por exemplo, não vê em filme, tá? E aí sabe o valor que esse equipamento tem no digital, né? Então, esse é um equipamento extremamente ele é perfeito em termos de fotografia, sobre todos os aspectos, e reúne a facilidade de poder ser usado em qualquer lugar do mundo, não é? Você vai para qualquer lugar com um equipamento como esse, primeiro você não está se expondo como um equipamento grande que não chama a atenção, né? E você também tem como ela é muito pequena, ela não intimida as pessoas, tá? Como assim? Se eu chegar para você, você está assim, em outra situação, se eu chegar para você com um equipamento fotográfico na mão, grande, profissa, né? Isso vai te impactar de alguma forma, tá certo? Se eu pedir para te fotografar, você já vai saber, olha, esse equipamento desse cara é muito bom, tem alguma coisa aqui, se eu tiver algum grilo comigo, eu já vou querer, não vou querer que ele me fotografe. Enfim, tem uma certa intimidação, tá certo? Da presença do equipamento fotográfico, muito assim, muito ostensivo. Uma câmerazinha dessa que você tira do bolso, também de um cartão, você fica aqui conversando com ela na mão, com quem você está fotografando vai se sentir muito mais à vontade, né? Vai ficar muito mais tranquilo, né? Isso vale para Manhattan, vale para numa tribo na África, tá certo? Você, com uma câmera como essa, não vai causar nenhuma, vamos dizer assim, nenhum impacto sobre as pessoas vão ficar à vontade perto de você e você vai poder fotografá-las como assim desejar. Olha, equipamento maravilhoso, sensor enorme, compacta, avançadíssima, Pentax, uma câmera que a gente nem vê no Brasil, mas assim, excelência também, maravilhoso, um equipamento maravilhoso, tá? Algumas dessas câmeras aqui, gente, por exemplo, essa Pentax, essa Leica, tá? Elas são câmeras chamadas câmeras de nicho, né? Não é para todo mundo,
todos os sentidos, tá? Agora vamos falar da nossa DSLR, né? A DSLR, coloquei algumas aqui, né? E mais uma vez, vou chamar a atenção de vocês para a seguinte informação. A DSLR é o padrão da indústria, tá? É o padrão da indústria fotográfica. Não é? Assim, ela é referência de qualidade, não é? De exatidão, de nitidez, de velocidade, de qualidade ótica, de sensibilidade, enfim, de velocidade, de abertura, tudo que é referência para fotografia, tá? A gente toma como padrão as DSLR, que a gente sabe que são as câmeras digital single lane reflex e que a gente reconhece pela presença dessa corcova aqui, tá? Essa partezinha mais alta, nessa protuberância, que na verdade é onde estão o pentaprisma, né? E onde nesse corpo, né? Nesse corpo de câmera, vai estar presente o espelho. Então, vamos dizer assim, as câmeras celulares, por exemplo, elas querem alcançar a qualidade de uma DSLR, tá? Essa é o padrão. Então, é o modelo, né? Todos querem ser DSLR do ponto de vista da qualidade da imagem, tá certo? Mas ninguém quer ser DSLR do ponto de vista do peso, do tamanho, não é? Da necessidade de ter várias lentes para dar conta das diversas necessidades de fotografia, né? Então, todo mundo quer ter uma DSLR, mas, se possível, que ela caiba no bolso, né? Que ela caiba no bolso no duplo sentido, tanto fisicamente, né? Sendo, por exemplo, um celular ou uma compacta avançada, e não um corpo de uma DSLR, tá? E não cabe no bolso também do ponto de vista do custo. Em DSLR, você só tem dois tipos, né? São as top de linha e as DSLR, vamos chamar normais, vamos chamar de DSLR, tá? As top de linhas ou flagship são aqueles equipamentos onde os fabricantes colocam o seu melhor. O melhor sensor, a melhor mecânica, a fabricante vai fazer melhor lente, tá? Tudo melhor, tudo que for de melhor. Não é? O melhor processador, o melhor formato de arquivo, não é? A melhor capacidade de memória. Não é? Então, tudo que tem de mais avançado na fotografia vai estar nas câmeras flagship, que são como se fossem os navios, né? É o navio principal, né? É a que representa a marca, né? Representa o fabricante, por exemplo. A flagship da Sony é a câmera mais sofisticada da Sony, tá? Flagship da Canon é a câmera mais avançada da Canon. Então, eles guardam sempre esse estado da arte para as câmeras DSLR top de linha, tá? Então, elas são muito melhores do que as DSLRs. Alguma coisa são, mas não precisa ter DSLR top de linha para fazer boa fotografia. Não precisa nem da DSLR, né? A gente pode fotografar muito bem com mirrorless, tá? Com sensor cropado, não precisa ter tudo grande, pesado, enorme, super poderoso para fazer boas imagens, tá certo? A gente pode fazer até com as câmeras compactas. Aqui vou dar uma dica para vocês, hein? Vou ver se tem alguém aqui ainda na sala aqui para falando. Ninguém está conversando, ninguém está respondendo, ninguém fala no chat. Fala aí, meu povo, da notícia. Senão fica com a sensação de que eu estou falando para as paredes. Mas não tem problema não. Vamos lá, dê um oi aí, diga, conteste alguma coisa. Pedro Henrique está só prestando atenção, né? Legal. Então vamos lá, Pedro Henrique, vamos em frente. Aqui as nossas DSLRs, né? Todos querem ser uma DSLR, né? Meu irmão,
é um objetivo muito bacana para toda a indústria. É um desafio. Façam câmeras com a qualidade que a DSLR oferece, sem ser tão grande quanto elas. Aí aqui é legal, ó, que para a gente não esquecer que DSLR não precisa ser, nem sempre é full frame, nem sempre é sensor grande. Ó, 4 maravilhosas câmeras, a 77, Alpha 77 da Sony, a B7000. Tô doido para comprar uma dessa para dar aula, para usar nas aulas com vocês. Né? 60D já tive, essa Pentax eu não conheço, mas a K5 todo mundo fala super bem. Então, câmeras maravilhosas com sensor pequeno. Né? Então, relaxem aí também com relação ao tamanho do sensor. E tem uma coisa muito legal também na DSLR, gente, é que a DSLR, a digital, né, o Single Lens Reflex digital, ela na última década, nos últimos 15 anos, por aí, ela incorporou o vídeo, né? Incorporando o vídeo. Por quê? Aí tem uma coisa interessante que as pessoas, né, normalmente não sabem, né? Veja só, você sabe qual é a diferença de uma câmera de cinema para câmera fotográfica? É o número de quadros, tá certo? Então, a câmera de cinema fazia 24 fotogramas por segundo, não é? 24 fotogramas. Não é? Quando a câmera digital se tornou capaz de processar um número muito grande de quadros, tá? Um número muito grande de quadros, ela passou a poder fazer vídeos. Né? Então, uma câmera fotográfica hoje DSLR, que não seja tão antiga, ela é excelente câmera de vídeo. Então, surgiu aí a chamada cinematografia DSLR. Você com a câmera DSLR, professor, é uma câmera fotográfica? Sim, é uma câmera fotográfica. Ela funciona, né? Tem recursos. Né? Vídeo hoje é um feature de uma câmera fotográfica. Você vai comprar uma câmera fotográfica, vai precisar saber das características de vídeo dela, porque também ela é uma câmera de vídeo. Né? Ela é uma câmera de vídeo também. Compactas avançadas, faz vídeos maravilhosos. Né? As DSLR, você não precisa nem ser top de linha, mesmo as cropadas, fazem vídeos maravilhosos, às vezes com a taxa de quadros muito interessante, né, permitindo fazer câmera lenta. Né? É maravilhoso, tem uma textura na imagem que parece cinema, dá para fazer uma imagem muito próxima de cinema com as câmeras DSLR. Então, vídeo é uma feature, uma característica extremamente importante hoje para as câmeras fotográficas. Né? Então, da câmera DSLR fotográfica, né, você tem a possibilidade de ter uma câmera, né, de cinema DSLR. Tá? Basicamente, o que vai, ela já tem essa capacidade, né? Ela já, por si só, no corpo da câmera, nos sensores, nos processadores, ela está apta para fazer vídeos. E vai ficar muito melhor para fazer filmes, não é? Num nível que a gente chamaria de profissional, broadcast, para ir para ser exibido em TVs por assinatura no mundo inteiro, né? Tanto que a gente tem vários episódios do House que são feitos com a DSLR, né? É maravilhoso House, né? Sinto muita saudade. Você tem vários filmes sendo feitos com câmeras DSLR. Filme de cinema, tá? Basta para isso, lógico, você vai precisar ter o cinema demanda algumas coisas muito precisas. Por exemplo, foco automático é uma coisa que não existe em cinema. Se você quer produzir para cinema, não existe a possibilidade de você usar foco automático. É tudo manual. Aí você vai precisar de um acessório como esse Follow Focus aqui, não é? Que é uma coisa que assume o controle da lente, tá? Permitindo fazer o foco, tá? O foco manualmente como o cinema faz. Não é? Aí você pode colocar uma Matchbox, que é essa
caixa, essa frente aqui, essa tampa aqui na frente, que evita o flare, que é a luz entrando diretamente na lente, criando aqueles brilhos meio estranhos, tá? E também permite que você coloque filtros na imagem, né? Vai precisar de uma carga maior de bateria, você tem um acessório para bateria. Você vai precisar monitorar, né? Monitorar, e aí você vai usar um viewfinder, que é aqui, ó. Viewfinder ótico aqui, externo. Ótico não, eletrônico, né? Que você está vendo aqui externamente, você pode visualizar a mesma imagem. Você vai usar aqui, parece ser um monitor, na verdade é um gravador de vídeo, né? Certamente essa é uma câmera que grava, ela é uma 7D, essa câmera aqui. Ela grava a 1080p, ela filma em Full HD, por ela mesma, mas ela também gera uma saída limpa, que a gente chama de saída limpa de vídeo, para um gravador externo. Isso aqui é um monitor, mas na verdade é um gravador externo, é um Atmos, alguma coisa aqui, que está gravando a imagem que vem da câmera. Só que aí esse gravador deve ser de 4K, 6K, 8K, aí você já capta já grava a imagem com uma qualidade muito superior, né, para fazer uma matriz de alta resolução para reproduzir no que você quiser. Depois pode ir até para a web, mas é captado em 4K pelo menos, né? Então aqui a cinematografia do digital. Então, gente, é legal. Você sendo um fotógrafo hoje, se você espero que sim, que você desenvolva o seu talento fotográfico aqui nessa disciplina, saiba, você está, além de aprender a fotografar um pouco melhor, conhecer mais a técnica, né? Conhecer mais recursos, você também pode usar esse conhecimento na produção de vídeos, tá? Então, você pode ser um fotógrafo aplicado a vídeo, tá? Eu vejo vários profissionais que eram fotógrafos e que hoje estão sendo fotógrafos de vídeo, estão sendo produtores de vídeo, porque ele já tem o equipamento, ele já tem a noção estética, já tem a técnica, não é? É só aplicar. A variação da câmera fotográfica para vídeo é apenas um número de quadros. Tá legal? Um número de quadros. Mas todos os outros princípios, até porque no cinema a gente tem a fotografia no cinema, são esses aspectos técnicos, como iluminação, cor, textura, não é? Profundidade de campo, área nítida, não nítida, não é? Todas essas coisas são da técnica fotográfica e foram levados para a indústria do cinema, né? Então, quem domina a fotografia no digital está pronto a aplicar não só na fotografia, na imagem fixa, em estilo até quem chame as pessoas que vêm do audiovisual, que vão fotografar imagens fixas, né? Tendem a chamar de estilo, né? Ou imagem fixa, congelada, né? E elas têm a plena capacidade de também fazer, ao mesmo tempo que fotografia, fazer vídeos. Então, por isso que a gente está falando disso aqui, tá certo? Não vou me adiantar em flagships. Flagships tem o que há de melhor. Não interessa muito para a gente. Aqui uma câmera com uma DSLR, com aplicação ainda de vídeo, mais leve, né? Olha, gente, aqui é uma DSLR top de linha, tá certo? Olha que monstro, não é? Ela tem uma basezinha aqui, que é chamada de grip, que é uma coisa que é colocada para colocar mais cartão de memória e mais bateria. Então, uma câmera como essa começa o dia pesando uns 4 quilos. Não é? Então, assim, tu é o cara mais rico do mundo. Tu vai comprar a melhor câmera que existe? Não. Tu não vai querer, porque tu não vai ficar carregando 4 quilos na mão, né? Então, se tu ama fotografia, por mais que você tenha grana, você vai usar um iPhone. Manda fazer um iPhone dourado, de ouro, tá? Mas isso aqui é para profissional, tá certo?
Por isso que a gente chama de equipamento de fotografia profissional. É porque só um profissional tem que ter alguma forma de ganhar um din-din para compensar o trabalho de carregar essas coisas todas, tá? Mirrorless, acho que a gente não precisa falar muito, né? As mirrorless se tornaram as câmeras compactas avançadas, né? Se valeram da mirrorless. Olha que legal! Uma mirrorless, ela tem um sensor grande, ela pode ter lente cambiável, né? E são câmeras muito agradáveis de trabalhar, gente. Meu sonho é ter uma mirrorless, tá? Porque a minha câmera pesa, né? E você tem câmeras avançadíssimas sendo mirrorless. Né? Ah, professor, não tem espelho. Oh, que bom não tem espelho. Né? A qualidade da imagem é fantástica, o sensor é maravilhoso, as lentes, fantásticas. Né? Então, processamento, top. Tá? Não faz falta, tá certo? Não faz falta. Agora, é uma aplicação diferente. Micro 4 terços, essas câmeras praticamente não tem no Brasil, tá certo? Não tem no Brasil. Elas são fabricadas por Panasonic e por Olympus, tá? São os dois únicos fabricantes. É uma câmera como se fosse uma DSLR, algumas têm espelho, outras não. Essa aqui não tem, essa aqui tem, tá certo? E ela é muito compacta, gente. Isso que é muito interessante. Elas parecem umas monstras assim, né? Ela na frente de uma DSLR, ela tem assim um terço do tamanho da DSLR. Parece de brincadeira. Parece câmeras de brincadeira, elas são muito compactas, tá certo? As lentes são pequenas, assim, também no tamanho, proporcional ao corpo da câmera, mas elas têm um sensor, elas têm uma capacidade de processamento, ela tem lentes fantásticas, tá? Fantástico. Recomendo que vejam o vídeo que eu publiquei no Cigarra, chamado, é um vídeo que um cara diz, por que eu uso o micro 4 terços, né? Por que eu uso o micro 4 terços? E é interessante, o micro 4 terços, ó, é desse tamanhozinho o sensor. Olha o tamanho dele. E é o mesmo sensor, o micro 4 terços, o mesmo sensor do micro 4 terços, é usado nas câmeras Blackmagic, tá? Que são as câmeras profissas na área de vídeo, tá certo? São as câmeras de vídeo digital, mais legais, né? E aí, além da Blackmagic, você vai ter as Red, né? As Sony Alta Vista, aí são coisas para a indústria de Hollywood, tá? É para câmera para Hollywood. Mas veja só, olha o tamanho do sensor do micro 4 terços. É um sensor chamado 16, Super 16. Ele é muito pequeno, mas é fantástico. E o processador deles é incrível, chamado Venus, o processador desse. Então, aqui, ó, o tiozinho fotografando aqui com uma câmera micro 4 terços, como é pequenininha. Maravilhosa, as lentes são baratas, só tem coisa boa nesse micro 4 terços. E vídeo, gente, é fantástico o vídeo da micro 4 terços. E a fotografia é espetacular. Não, o vídeo é bom e a fotografia é ruim. Não, são câmeras maravilhosas, tá? Às vezes você encontra as pessoas vendendo muito baratas essas câmeras porque não sabem o valor que elas têm. Tá? Então, é uma dica para quem vai querer comprar aí um equipamento novo. Outro tipo de câmera que a gente não usa e não vai usar, mas é bom conhecer, chamado Rangefinder. Tá? As Rangefinder são câmeras, tá? Que têm como característica, elas não têm espelho, elas têm lentes cambiáveis, tá? São de excelente qualidade, tá? São câmeras muito interessantes, muito boas. Grandes fotógrafos também gostavam muito de usar uma rangefinder, exatamente porque é pequenininha, tá certo? Agora, ela tem, diferente das outras câmeras que a gente conhece, ela tem um sistema muito próprio de foco, né? Para focar com ela, veja, numa DSLR, a gente vê, através lá no visor óptico, exatamente o que a lente está vendo, né? Nessa câmera aqui, ó, aqui está entrando a imagem na lente, e olha onde é que a gente está observando a imagem que a gente está captando. Né? Parecem muito aquelas câmeras antigas de filme, as Love, Xereta, né? que a lente está aqui e o visorzinho onde a gente olha para a imagem, tá acima da lente. E aí acontece uma coisa chamada paralaxe.
que é o seguinte, o que você está vendo aqui, tá certo? Nesse visorzinho aqui, não é o que a lente está vendo. Então, você não está vendo o mesmo enquadramento, tá? Nessas câmeras mais simples, né? Pois essa aqui, né, ela consegue fazer a mágica de juntar essa imagem com essa aqui, né? E você sabe que uma coisa está nítida, ela mostra um quadrozinho, ela tem um pontinho quadrado, tá certo? Então, você é como se fosse uma lupazinha. Então, imagine que você está fotografando um rosto, uma pessoa, tá? Uma imagem entra por esse visorzinho e outra imagem entra pela lente. Aí se combinam para você visualizar bem aqui atrás a combinação dessas duas coisas. Ele projeta a luz da lente em cima dessa essa aberturazinha. O que vai acontecer? Fica esse quadradinho no centro, tá? Se não estiver nítido, a imagem fica quebrada, tá certo? Fica quebrada. Mas mesmo que você está fotografando e tenha essa linha aqui de uma caneta, representada por essa caneta. Essas duas, ela divide aqui, nesse quadradinho, essas duas partes. Se não tiver nítido, essas duas partes estão separadas. Quando está focado, elas se juntam e formam a imagem corretamente. Tem um vídeo mostrando como isso funciona. É bem curioso. Para quem é louco por fotografia, vale a pena assistir. Se não, é como uma curiosidade a mais, tá certo? Mas é câmera de nicho também, né? É câmera de nicho. Aí a Canon lançou alguns anos atrás essa câmera espetacular, que é uma rangefinder, tá? Digital, perfeita, linda, maravilhosa, e custa uma fortuna, tá? Custa uma fortuna esse equipamento, né? Tem que ter sido muito saudoso desse tipo de equipamento para querer atualizá-lo. Então, praticamente a gente não encontra. É nicho do nicho do nicho do nicho da fotografia. Agora vamos falar para vocês um equipamento chamado médio formato, tá? Existe um tipo de câmera chamada médio formato. Apesar de se chamar médio formato, ela deveria se chamar, na verdade, grande formato. Por quê? Porque é um equipamento fotográfico com o maior sensor fotográfico que existe. Professor, o maior não era o full frame? Não, o maior não era o full frame. O full frame é referência, é o padrão. Por quê? O tamanho do quadro, o tamanho do sensor digital é 35 milímetros de diagonal, o mesmo tamanho do filme fotográfico, tinha 35 milímetros de diagonal. Quando passou da fotografia de filme para o digital, ficou como padrão, full frame, quadro cheio, tá? Mas sempre existiu, mesmo durante o período analógico, né, um tipo de equipamento que tinha um negativo muito maior e que hoje tem, quando passou para o digital, passou a ter um sensor enorme, um sensor gigantesco. Esse tipo de equipamento, gente, a médio formato, para você ter uma ideia, no Ceará inteiro deve ter duas ou três, tá? Duas ou três câmeras como essa. São câmeras que você utiliza basicamente para fotografia publicitária de alto nível. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque é um equipamento com um tamanho de negativo tão grande, com o tamanho do sensor digital tão grande, que a imagem que ela gera é enorme. Mas, professor, qual é o sentido de produzir uma imagem tão grande hoje? Para gerar um original, uma matriz, que pode ser ampliada, recortada, manipulada, tá? Ao extremo, sem perder qualidade, tá? Então, assim, se eu quero uma fotografia que vai para a capa de uma revista que é impressa em 15 países, tá certo? Eu preciso ter a melhor imagem possível, né? Se eu vou usar uma campanha com a Gisele Bündchen, que vai ser usada no mundo inteiro, da Victoria's Secret, campanha da Victoria's Secret, vai percorrer o mundo inteiro, vai ser outdoor no mundo inteiro, vai virar em pena, que é aqueles banners gigantescos que cobrem prédios, são chamados de empena, né? Que tem uma ampliação gigante da imagem, né?
vai ter capa de vídeo, enfim, vai virar vários produtos, né? Essa imagem vai ser reprocessada várias vezes. Então é legal você ter, vai ter um cartaz de filme, tá? Então é legal ter uma matriz, uma imagem original muito grande, muito de extrema qualidade, tá? Para que possa ser ampliada, manipulada sem nenhum problema, sem nenhuma complicação, né? Então, nesses casos, se usa uma câmera de médio formato. Também estou deixando para vocês um vídeo comparando o médio formato com a DSLR, tá? Então, aqui uma câmera de médio formato de filme, tá certo? Eu acho lindo esse visorzinho aqui, que reproduz a câmera escura, tá? É muito massa. É uma Rolleiflex. Não, é uma Hasselblad, que é a marca das câmeras de médio formato. Quantas câmeras dessas a gente vai ver na vida? Acho que nenhuma. As imagens delas, muito poucas, né? Então, é só para a gente ter o conhecimento. Olha só, um sensor full frame, um sensor médio formato, tá? E olha que o sensor, ele é destacável, né? Numa câmera médio formato, tudo é modular. A lente é cambiável, o sensor é cambiável, tá? Basicamente, você troca a câmera inteira, né? E isso é muito interessante, né? Você tem um sensor por exemplo, de 100 megapixels, tá? E depois troca por um de 150. Quer dizer, é uma coisa muito específica, né? Muito específica. Aí também agora chegou o momento da gente falar de uma câmera que eu gosto muito de falar, que é muito curiosa, que é a câmera Super Zoom, né? A câmera Super Zoom. Não é o purificador da água e dos alimentos. Isso aí usa a marca Super Zoom. Super Zoom quer dizer um zoom enorme. Super, hiper, zoom. Então vamos lá. O zoom é a variação da distância focal. É quanto uma lente pode variar no seu tamanho. Variando no seu tamanho, ela varia na chamada distância focal, que é representada por esses números: 12, 24, 18, 40, 50, 70, 80, 100, tá? A gente a gente vê essas nomenclaturas, né? Então, assim, essas são tamanhos de lentes, tá? E a lente zoom é formado por uma grande quantidade de lentes que se movimentam, tá? Daí onde vem até o nome, né? Zoom vem do barulhinho que a lente faz ao se movimentar. E essa movimentação vai mudando essa distância focal, tá certo? Então, variando essa distância focal, a gente tem diferentes ângulos de visão. O que significa um ângulo de visão? Por exemplo, quando eu estou numa situação que tem um pouco espaço e quero registrar algo que está diante de mim, eu preciso de um ângulo de visão mais aberto. Ok? Tá? Agora eu vou imaginar que eu estou falando de alguma coisa que está muito distante de mim. Tá? Então, eu vou precisar me aproximar desse objeto. Tá? E eu não posso me aproximar fisicamente, não faz sentido. Eu uso uma lente para fazer isso. Então, a lente vai ter um alcance maior, vai buscar aquilo que está mais distante, usando para isso um ângulo de visão mais fechado. As lentes longas, as teleobjetivas, elas têm um ângulo de visão muito estreito, mas têm um alcance muito longo. Tá? As câmeras com uma pequena distância focal, elas são menorzinhas, mas têm um ângulo de visão mais aberto. Tá? As lentes com ângulo de visão mais fechado são as mais compridas. Então, essa é uma lente, uma super zoom, é uma lente que faz assim uma enorme variação. Ela está dizendo aqui, eu estou olhando aqui a configuração dela, ela diz que tem 83x. 83x. O que é 83x? É a variação entre o ângulo mais aberto que ela possui e o ângulo mais fechado e mais distante, portanto,
que ela alcança. A diferença entre esse ângulo de visão aqui, tá? E esse ângulo de visão mais distante, o mais aberto, próximo, e o mais fechado, distante, tá? É de 83 vezes nessa lente. Né? Então, para que serve isso, professor? Por que alguém compra uma lente como essa? E assim, tá cheio de super zoom no OLX, no Mercado Livre, e ela também é chamada de semi-profissional, não sei por quê. Né? Ela pode cumprir um papel de câmera profissional, para ter um uso profissional para ela, sim, tá? Tá certo? Ela essa Super Zoom, ela cumpre muitas funções, tá certo? Então, eu quero fotografar um grupo de amigos, não é? Eu uso o ângulo de visão mais aberto dela, tá certo? E consigo fotografar muito bem um grupo de pessoas, tá? Ou um retrato de uma pessoa. Aí fotografo também muito bem uma paisagem lá distante. Ah, não, estou no zoológico, quero tirar uma foto da boca do leão, quero mostrar o dente do leão. Se eu for lá perto, ele me come, né? Então, é melhor eu usar uma lente. Então, eu uso essa lente Super Zoom para alcançar o que está muito distante e vai encher o meu quadro com o dente do leão, com a boca do leão, que está muito distante de mim. Serve também para eu quero fotografar a lua. Ah, uma lua cheia bonita, não é? Quero fotografar. O cometa está passando no céu de Westeros. Se tiver uma super zoom, vai ser legal de fotografar. Tá? Então, assim, a super zoom ela tem todas essas lentes numa só. Né? Agora, isso tem um preço. Isso tanto tem um preço financeiro, como tem um preço de peso, de tamanho. Né? Mas é ótimo, tu pega essa super zoom, bota na bolsa, tu vai fazer tua volta ao mundo aí, e todas as situações que tu encontrar, tu vai conseguir fotografar com essa câmera. Agora, ela tem um inconveniente de ser mais pesada, de ser uma coisa mais difícil de carregar. Se tu tiver com o zoom todo aberto, dependendo de onde tu tiver, né? Se tu tiver numa área muito perigosa, pode ser confundida com uma arma. Né? Por isso mesmo é que as lentes grandes, gente, são todas brancas, já perceberam? Lentes grandes que fotografam esporte, assim, a gente vê muito na Olimpíadas, fotógrafos fotografando os atletas e tal, tudo com uma lente, as lentes grandes são todas brancas, exatamente para que ninguém com uma arma na mão confunda a sua câmera fotográfica com uma arma, com um cano de uma arma. Então, a Super Zoom você corre esse risco, porque é uma lente muito grande, se você estiver andando com ela na mão, vai parecer que você está andando com uma 12 do cano cortado. Né? Então, não é muito interessante. Né? Então, tem muitas. Elas substituíram para muita gente as compactas, né? Porque é a câmera que resolve tudo. Né? Ah, estou passeando na janela do ônibus, passeando na minha viagem a Paris. Não é? Aí eu conheço Paris dentro do ônibus, andando, passando em frente aos lugares. Se eu tiver com a Superzona, existo tudo. Parece que conheci a cidade. Né? Mais uma imagem de uma Super Zoom, né? E aí eu entro aqui, acho que aqui vocês vão mais curtir. Vou deixar por último, não menos importante. Eu tenho uma imagem, um vídeo de uma Super Zoom lá, muito legal, é assustadora. Vejam a imagem da Super Zoom lá, acho que vocês vão curtir, né? Então vamos lá, Pedro Henrique está perguntando, ficando isso por levar para os lugares, meu Deus. A qualidade da mirrorless DSLR, a qualidade vai ser determinada pelo sensor, tá certo? Pelas propriedades do sensor, tá certo? E do conjunto óptico, tá certo? Ok? Então, são essas duas grandes variações que vão fazer a diferença entre mirrorless e DSLR. Eu recomendo, eu tenho um vídeo também, tá aqui disponível para vocês nessa aula, tem um vídeo exatamente sobre a diferença entre mirrorless, o que eu falo sobre onde tem mirrorless, pode clicar lá em mirrorless, vídeo mirrorless, você vai assistir, o vídeo é uma comparação entre DSLR e mirrorless, tá certo? Então, eu sou minha neta tá tão ruim, tá caindo, não tem problema não, filho, tá? O Pedro Henrique, tu gosta da Super Zoom ou é da Lomo que tu tava falando aí?
Qual é a que você curte? Super Zoom? É legal. Para astrofotografia, você começa com a Super Zoom, viu? Ela fotografa a Lua espetacularmente. Você vê as crateras, se você pegar aí num lugar legal, dá para ver até os chinesezinhos andando em cima lá da Lua. Exagerando, mas é mais ou menos isso, tá? Porque são fotos diferentes das demais. São. Mas essas características aí, ó, eu falei que as teleobjetivas, essas lentes muito grandes, elas têm algumas características. Primeiro, são pouco luminosas. Quanto mais lente você coloca, quanto maior for a distância focal, menos luz vai chegar até o sensor, tá? Porque passando por tanta lente, a luz vai perdendo a intensidade, tá? Então ela já tem uma perda de luminosidade, né? Ela tem uma perda de luminosidade. E outra coisa é que o foco dela é muito curto. É outra característica das teleobjetivas. Então, o que vai acontecer muito é o seguinte: existem boas chances de você errar o foco quando está usando uma teleobjetiva, tá? Mas se você domina, você vai conseguir fazer fotos interessantes, talvez porque o que está à frente do objeto que você fotografou não tem nitidez, o que está atrás não tem nitidez. E a paisagem se funde. Né? A paisagem se funde. Chapa, tá certo? Se você está fotografando um rosto de uma pessoa e aí atrás é uma paisagem muito longa, muito aberta, você vai ver na imagem, com uma teleobjetiva, parece que, vamos lá, você imaginar que tem umas montanhas do Himalaia lá ao fundo, não é? E você quer me fotografar, eu estou distante de você, mas vai fazer uma foto do meu rosto. O que vai acontecer? Só um ponto do meu rosto vai estar nítido. Talvez nem o rosto inteiro. Uma parte do rosto vai estar nítido. O que está à frente vai estar sem foco, o que está atrás vai estar sem foco. E as montanhas vão colar em você. Parece que você está colado assim na parede da montanha. Né? Algo no fundo do mar, no oceano, no fundo da terra, teleobjetivas. Kiara está perguntando quais são as câmeras usadas para fotografar situações mais extremas, com algo no fundo do mar ou fora da terra. Vai ser com algum drone, tá? Vai ser com algum drone e uma action camera. Essas situações onde a presença humana não é possível. Né? Em áreas muito profundas, não vai ser possível ter uma pessoa dentro do mini submarino, vamos dizer assim, mas as câmeras, action câmeras, vão conseguir fazer isso e vão resistir, vão ser fortes o suficiente para isso. Numa situação muito extrema, fotografar a boca de um vulcão, você não vai para lá, mas vai colocar um drone em cima, é possível. Aí com um drone vai ser uma action câmera adaptada para o seu drone. Ou, não sei que seu drone seja tão prof, que possa colocar, por exemplo, uma mirrorless, uma DSLR, o que é mais difícil, né? Porque aí já é mais coisa correndo risco, tá? Então, para situações extremas, câmeras drone. Câmeras drone eu estou chamando action cameras, tá? Que elas não precisam da ação humana lá para fotografar, nem filmar. Né? Ok? E também teleobjetivas, né? Teleobjetivas. Tudo que é perigoso, todas as fotos do National Geographic de vida selvagem é feito com teleobjetiva, né? A uma distância segura. Aí deixa que a lente muito grande vai captar a imagem mais próxima da vida selvagem. Né? Ninguém vai chegar perto de uma hiena, de um leopardo para fotografar. Então, tudo muito distante, distância segura, com as teleobjetivas. Gente, ninguém se encantou aí pelas imagens lindas, maravilhosas que eu coloquei aqui agora. Olha só, a gente está falando agora das LOMOS, tá? O que é uma câmera LOMO? LOMO é um estilo de vida, é uma filosofia fotográfica, tá? É um conceito. Né? LOMO é uma marca, é um fabricante de câmeras LOMO. Então é assim. LOMO é um dos fabricantes desse tipo de equipamento fotográfico, de filme, né? Desse tipo de equipamento fotográfico, que eram fabricados na antiga cortina de ferro, que é como se chamava no Ocidente,
todos os países do bloco comunista, né? Então, pré-queda do Muro de Berlim, né? Então, a Rússia fabricava câmeras fotográficas, a Alemanha, chamada Alemanha Oriental, fabricava esse tipo de equipamento. Então, todo no leste europeu, basicamente, você tinha várias indústrias que faziam câmeras fotográficas que eram réplicas das câmeras produzidas no Ocidente. E elas eram câmeras para serem vendidas em massa, portanto, tinham baixo custo. Então, elas não usavam metais na sua fabricação, eram feitas com plástico, inclusive as lentes, né? Então, tudo muito precário, tá certo? Muito barato, para que todas as pessoas pudessem, para ser socializada a fotografia, tá certo? Então, quando houve a queda do Muro de Berlim, houve na Europa um enorme encantamento por tudo que era feito, tá? Tudo que era produzido nos países do bloco comunista. Né? Então, foi uma moda muito grande dos Trembits, que eram os carrinhos pequenininhos. Né? Não é aquele carrinho do Mr. Bean, não, que aquilo lá é um carrinho inglês, é um Mini Cooper. Né? Mas os carros pequenininhos que eram usados na União Soviética viraram moda. Todo mundo queria ter um carro do leste europeu. E assim ocorreu também com as câmeras fotográficas. Né? Os caras já estavam fotografando no digital. Quando o muro caiu, eles passaram a conhecer fotógrafos que tinham um trabalho feito com essas câmeras muito baratas, com as câmeras que eles passaram a chamar de Lomo, todas elas, mas Lomo era só um fabricante. Né? Então, o Ocidente se apaixonou por esse tipo de fotografia e ela virou um movimento. Tem um manifesto Lomo, tá? Tem um manifesto Lomo, tá? Que você tem que aderir para ser um fotógrafo de Lomo. Né? E basicamente é uma fotografia slow food. Né? Esses equipamentos do tipo Lomo, eles usam filme, tá? Um filme de 120, um tamanho de filme muito próprio desse tipo de câmera fotográfica. Elas têm vários modelos, e aí foram feitos mais modelos, né? Desenvolvidos vários tipos. E eles são basicamente câmeras de filme, que é uma quebra em relação ao digital. Você passa a ter uma outra relação com a fotografia. Né? E virou uma curtição, um modo de ver a fotografia como algo que não pode ser feito em larga escala, tem que ser feito com amor, com uma forma artesanal, não tão, com tanta pressa, não em tanta quantidade. Né? Então surgiram aí, o Ocidente industrializou isso, né? Esse tipo de câmera, que é a chamada câmera Lomo. Tá? Então, característica da Lomo. Leveza, automação não existe, fotografia com filme, né? Com película fotográfica, né? Com filme fotográfico. Todos os controles manuais, mas não tem nenhum ao mesmo tempo, são muito precários. Né? Isso levou aqui a um surgimento de uma fotografia indie, moderna, né? Hipster. Né? Então virou um hype fotografar com Lomo. Né? Então, assim, na ideia do Lomo é que você tem uma foto artesanal. Por quê? Esse tipo de equipamento fabricado lá no bloco europeu, no bloco do leste europeu, ele era de uma qualidade muito ruim. E por ser ruim, ele produzia de baixa qualidade os filmes, ele produzia as imagens com as aberrações, extremamente saturadas, escura, granulada. Todo tipo de problema fotográfico acontecia com as câmeras Lomo. E aí isso virou um barato, isso virou uma curtição. As pessoas queriam ter fotografias assim. Né? Então, tem hoje esse segmento de fotografia Lomo. Né? É muito mais charmoso chegar num evento social com uma câmera Lomo do que com um iPhone 13. Né? Então, eu acho isso bacana, né? Tirar essa ansiedade da fotografia, você fotografar, aí leva lá no centro para revelar, aí vai pegar dias depois. É muito legal esse tipo de coisa, né? Então, tem gente que curte, tem gente que odeia.
Mas o que eu acho muito legal é que essa indústria da Lomo criou câmeras muito específicas, né? Que eu adoro, eu particularmente adoro. Eu não tenho um Lomo, porque nem tenho grana para isso, mas queria ter algumas câmeras Lomo, eu gostaria de ter, porque elas só fazem um tipo de fotografia, e isso é muito legal. Isso você tem que fazer com muito cuidado, com muito zelo, com muito. A palavra para elas é artesania e paciência, né? Então, tu imagina, ó, vou mostrar aqui para vocês. Se você quer uma câmera, quiser fazer uma foto com um grande ângulo de visão, chamado olho de peixe, aquela imagem tipo GoPro que deforma, você tem que comprar uma câmera que só faz isso. Que é essa aqui, uma câmera chamada Lomo Fisheye. Tem um fabricante dela, deve ser, sei lá, uma Dianas Fisheye, tá? Então, não adianta, meu amigo, ela não troca lente, ela não vai variar nos filmes, tá? Ela vai só fazer fotos com um ângulo de visão de olho de peixe, tá? Com a deformação de olho de peixe. Aí eu tenho aqui, eu amo fotografia de 360 graus. Tá, então tem uma câmera Lomo que só faz fotografia de 360 graus, tá? Você está vendo essa uma coisa que se fosse para puxar você colocar o dedo e puxar, é uma coisa mecânica, uma cordinha que vai fazer a câmera girar enquanto ela dispara, né? Então vai fazer uma câmera, uma foto 360 graus, montando várias fotos, tá? Em filme, tá? Para compor a imagem 360 graus. Isso é um barato, é uma curtição. Mas não tente fazer outro tipo de foto com ela que não vai funcionar, né? Essa outra aqui que só faz foto estilo pop art. Ela tem 4 lentes, tá? Então toda foto sai 4 imagens, cada uma com uma cor diferente. A mesma chapa, a mesma foto vai ter 4 figurinhas. Então você tira um retrato de alguém, você transforma essa foto numa obra de arte do Andy Warhol, porque vai ser como um quadro da pop art. Você vai fotografar aqui o Pedro. Então, ó, vai ter o Pedro amarelo, o Pedro azul, o Pedro vermelho e o Pedro verde lado a lado, né? Aqui, essa câmera é uma Color Splash. Olha que legal. O que ela faz? É uma câmera que fotografa com flash. Ela só fotografa com flash, tá? E ela tem no flash um espaçozinho para você botar uma película, uma gelatina. A gente chama esse papel celofane, tá? Mesmo que a gente usa para fazer light paint. Então, você coloca isso, tá? Você coloca um papel celofane, então o flash vai disparar com a cor do papel celofane, né? Então, eu quero fazer uma foto com a Color Splash, todas as fotos vão ter a mesma cor do papel celofane que eu colocar, né? Verde, azul, não importa, né? Então, cara, é muito legal. Essa aqui faz 4 imagens da mesma imagem, tá? Qual o interesse disso? Curtição, é hobby, né? Aí você tem uma câmerazinha que é tipo um Pokémonzinho. Aí, lembra da apresentação daquelas câmeras antigas? A gente vai ver todas elas, ó, são réplicas daquelas câmeras antigas, todas elas. Essa aqui é linda demais, parece uma Rolleiflex. Tem 2 lentes aqui, só funciona? Não, só tem uma lente, só funciona uma lente, tá? Mas, esteticamente, ela fica muito parecida com a Rolleiflex antiga, né? Então, ela é uma câmera vintage. Olha que charme! Você tem uma câmera Lomo vintage, né? É muita coisa na sua fotografia, né? Então, ó, vou mostrar alguns exemplos de fotografias feitas com Lomo. Gente, tem uma imagem tão alterada que virou assim um hobby fazer alguns truques com ela. Por exemplo, tem gente que fura a câmera, pega uma agulha, tá? Fura a agulha, fura com agulha quente, fura o corpo da câmera para a luz entrar e cobre com alguma coisinha. E na hora de fotografar, tira para propositadamente tem uma outra fonte de luz interferindo na imagem. Então tu vê o nível de viagem, de experimento, tá? Que as pessoas fazem com a fotografia Lomo, né? Então, ó, olha essa foto feita com a Lomo. Ela tem um estouro,
né? Ela estoura a luz, satura a cor, né? E tem áreas muito escuras. Então, aparentemente, essa é uma foto condenada, né? Essa é uma foto que não deu certo. É a foto que você apagaria na sua câmera digital. Mas que no Lomo é exatamente o que você queria, cara. É uma surpresa. Você nunca sabe como a sua foto vai ficar. O barato do Lomo é esse, tá certo? Pode ficar assim muito diferente da tua expectativa no momento que tu dispara. Então, o barato do slow food, né? Você fotografa devagar, fotografa poucas vezes, porque o filme é limitado, né? E tem uma enorme surpresa quando vai receber as fotos. Parece que tem um filtro, se aplicou filtros? Não, gente, é ela por si só. Ela não precisa de filtro. Mó besteira botar filtro em foto longa, tá? O barato é ser como ela é, tá? Tem imagens assim, ó. Já pensou? Ah, eu acho linda essa bandeira, parece a bandeira da LGBTQI, né? Ah, olha que legal. Então ela tem uma câmera que todas as fotos que ela faz são nessas cores aqui. Faz já com essas cores. Olha como fica bonito. Uma foto extremamente diferente, né, cara? Já sai do laboratório, parece que foi profundamente modificada, né? Olha um aqui com um olho de peixe, ó. Uma foto olho de peixe, ela tem essa deformação, ficou uma imagem circular. Olha a aberração das cores dessa foto. Né? Muito saturado, invadido de vermelho. Não interessa, isso não é defeito. Lomo não tem defeito, tem característica. Tá certo? Então é isso, gente. Espero ter dado uma boa passada nos tipos de câmera. É legal, né, Pedro Henrique? É legal, tá? É muito massa. Né? Descubra o Lomo. Procure Manifesto Lomo. E leia lá, ver se você concorda. E, gente, por favor, antes de sair, quero que vocês vejam, ó, aqui. Olha só. Todos os videozinhos que vocês podem ver, tá? Sobre médio formato, DSLR top de linha, compacta avançada, micro 4 terços, range field, mirrorless. Na mirrorless faz comparação com o DSLR. Câmera Lomo, mostra como funciona uma câmera Lomo. Aí tu assista para ver se você tem realmente vontade de ter uma Lomo. É muito mais complicada do que você imagina. Dá mais trabalho. Câmera de ação, tá? Aquela que a gente mostrou um pouquinho. E Superzon tem um vídeo muito interessante, tá? É assustador, tá bom? Se ficaram alguma dúvida, ficou alguma coisa, escreve lá no fórum, gente, tá? O fórum tá vazio, coitado. Participem lá, tá bom? Digam, deixem seus comentários, suas dúvidas, suas questões. Legal? Então aí, esses são os tipos de câmera. O que é que a gente precisa saber? As coisas que a gente já sabe. Sensor, tipo de sensor, não é? Tipo se é DSLR ou se é mirrorless. Né? E aí a gente fica muito mais fácil da gente entender todas as outras coisas aí. Beleza? Então, gente, obrigado pela participação hoje. Obrigado por compreenderem a minha ausência na quarta-feira. Ok? Saúde e paz para todos vocês. Vamos em frente. Um abraço. Tchau.